Ele tinha só 14 anos quando o milionário riu na cara dele. Ganhe de mim e leva meu cavalo. Ninguém esperava o que aconteceu depois. O cheiro de terra batida e suor de cavalo pairava no ar quando Júnior subiu nas arquibancadas do hipódromo municipal junto com o avô Benedito. Era domingo de manhã e a terceira corrida estava prestes a começar. Júnior adorava aqueles momentos. Não pelos apostadores gritando números ou pelos chapéus de senhora da alta sociedade. Ele vinha pelos cavalos, pela forma como eles corriam como se a vida dependesse daquilo, pelo som dos cascos batendo no chão como tambores de guerra. Benedito apontou para a pista onde os cavalos se alinhavam para a largada. O homem de cabelos grisalhos tinha trabalhado a vida inteira como mecânico, mas aos domingos virava especialista em turf, explicando para o neto cada detalhe das corridas. Júnior bebia cada palavra como se fosse água no deserto. Olha aquele alazão ali, Júnior. Vê como ele está inquieto. Cavalo nervoso antes da corrida geralmente decepciona. Agora repara no baio escuro, o número 7. Tá calmo, orelhas atentas. Esse aí vai surpreender. Júnior observava com atenção microscópica. Aos 14 anos, tinha uma conexão natural com cavalos que nem ele mesmo entendia completamente. Conseguia perceber coisas que outros perdiam, ler sinais que passavam despercebidos. Era como se falasse a língua deles. A corrida começou com o tradicional estrondo do tiro de largada. Os cavalos explodiram para frente numa sinfonia de músculos e velocidade. Júnior se inclinou para frente, os olhos grudados no número 7 que o avô tinha indicado. Como previsto, o baio escuro tomou a ponta na curva final e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Como você sempre acerta, avô? Júnior perguntou genuinamente impressionado. 50 anos observando cavalos ensina algumas coisas, meu filho. Mas você tem um olho natural que eu nunca tive. Seu pai tinha a mesma coisa. Benedito sempre falava do pai de Júnior com aquele tom respeitoso e meio melancólico. Roberto havia sido jóquei profissional até os 25 anos, quando uma queda grave o forçou a abandonar a carreira. Júnior cresceu ouvindo histórias das vitórias do pai, mas Roberto nunca quis que o filho seguisse o mesmo caminho. Muito perigoso, sempre dizia. Estude, se forme, tenha uma profissão segura. A quarta corrida estava sendo preparada quando Júnior notou movimento na área VIP do hipódromo. Um homem alto de terno caro e relógio que brilhava mesmo sob o sol da manhã, gesticulava agressivamente enquanto falava com um senhor mais baixo e visivelmente nervoso. Quem é aquele homem de terno azul, vô? Benedito seguiu o olhar do neto e franziu a testa. Adriano Velasco, dono de uma das maiores construtoras da cidade. Rico como poucos, arrogante como ninguém. Por que está interessado? Júnior observou a discussão se intensificar. O homem menor, que usava roupas simples, mas limpas, segurava um papel na mão e parecia estar tentando explicar alguma coisa. Adriano Velasco balançava a cabeça negativamente e fazia gestos de desdém. Parece que estão discutindo sobre alguma coisa séria. Com certeza é sobre dinheiro. Tudo com o Adriano é sobre dinheiro. A conversa na área VIP ficou mais alta, atraindo olhares curiosos. Algumas pessoas começaram a se aproximar para ouvir melhor, e Júnior puxou o avô para descer algumas arquibancadas e ficar mais perto da confusão. Seu Cláudio, eu já expliquei 3 vezes, Adriano dizia, a voz carregada de impaciência. Não vou emprestar dinheiro para você tentar salvar aquela fazenda de cavalos decadente. É um investimento péssimo. O homem mais baixo, que Júnior agora via ser Cláudio Santos, um criador de cavalos que ele conhecia de vista, insistia com voz embargada. Adriano, você sabe que sou bom pagador. Só preciso de 6 meses para colocar a criação em dia. Tenho 3 potros que podem render muito em corridas. Potros? Adriano riu alto. Um som desagradável que ecoou pela área. Cláudio, você não consegue nem manter os cavalos que têm gordos e saudáveis. Quer que eu acredite que vai criar campeões? Várias pessoas pararam para assistir ao show constrangedor. Adriano parecia estar se divertindo com a humilhação pública de Cláudio, que encolhia a cada palavra mais cruel. Olha, vou fazer uma proposta. Adriano continuou subindo o tom para que mais gente ouvisse. Se você conseguir me vencer numa corrida com um desses seus potros campeões,
Eu não só empresto o dinheiro, como dou de presente um dos meus cavalos puros sangue. Que tal? A proposta era claramente uma piada cruel. Todo mundo ali sabia que Adriano possuía alguns dos melhores cavalos de corrida da região. Animais que custavam mais que carros de luxo. Seus jockeys eram profissionais experientes, alguns com décadas de carreira. Cláudio baixou a cabeça, vermelho de vergonha. Adriano, você sabe que isso é impossível. Eu nem sou jockey. E meus cavalos não estão em condição de competir no nível dos seus. Exatamente. Adriano bateu palmas, claramente se divertindo. Por isso é uma proposta segura. Eu ofereço um prêmio impossível para uma vitória impossível. Todo mundo ganha. Você sai daqui com uma história interessante para contar. O riso que se seguiu foi constrangedor. Algumas pessoas na multidão riram junto, outras balançaram a cabeça com desaprovação, mas ninguém disse nada. Adriano Velasco era poderoso demais para ser confrontado diretamente. Foi quando Júnior deu um passo à frente. Eu aceito a aposta. O silêncio que se fez foi absoluto. Todas as cabeças se viraram para olhar o garoto magro de 14 anos que havia acabado de desafiar um dos homens mais ricos da cidade. Adriano demorou alguns segundos para localizar de onde tinha vindo a voz. Desculpa, garoto, você disse alguma coisa? Adriano perguntou, a voz carregada de diversão. Eu disse que aceito a aposta. Júnior repetiu, a voz mais firme agora que tinha a atenção de todos. Se o senhor Cláudio não pode aceitar, eu aceito por ele. Benedito segurou o braço do neto, claramente preocupado. Júnior, não se meta nisso. Mas Júnior já tinha ultrapassado o ponto de não retorno. A arrogância de Adriano, a humilhação de Cláudio, a injustiça da situação toda, havia acendido uma chama dentro dele que não conseguia mais controlar. Adriano desceu alguns degraus para ficar mais próximo de Júnior, um sorriso divertido no rosto. E você é quem exatamente? Júnior Silva. E aceito sua aposta. Ganhe de você numa corrida e levo um dos seus cavalos. A multidão sussurrou excitada. Aquilo estava se tornando muito mais interessante que qualquer corrida oficial do dia. Adriano olhou Júnior de cima a baixo, avaliando o garoto como se fosse uma peça exótica em um museu. Deixe-me entender. Você, um moleque que provavelmente nunca montou em nada maior que um pônei de parque, quer desafiar meus cavalos puros sangue e meus jockeys profissionais? Isso mesmo. E que cavalo você pretende usar nessa corrida épica? Júnior hesitou por uma fração de segundo. Ele não tinha cavalo próprio, não tinha jockey, não tinha absolutamente nada além da indignação que queimava no peito. Mas algo dentro dele, alguma força que não conseguia explicar, o impedia de recuar. Vou conseguir um cavalo. Adriano soltou uma gargalhada que fez várias pessoas rirem junto. Menino, você tem coragem. Vou dar isso a você. Tudo bem, aceito sua proposta maluca. Vamos fazer uma corrida oficial aqui mesmo, daqui a 30 dias. Ele se virou para a multidão, assumindo o papel de apresentador de circo. Damas e cavalheiros, temos aqui um evento histórico. Júnior Silva, de 14 anos, vai tentar me vencer numa corrida de cavalos. Quem ganhar leva um puro sangue do meu estábulo. Os aplausos e risos se misturaram numa sinfonia de entretenimento barato. Para a maioria das pessoas ali, aquilo era apenas uma brincadeira de domingo, uma história engraçada para contar durante a semana. Para Adriano, era uma forma cruel de humilhar não apenas Cláudio, mas agora também um garoto que teve coragem de confrontá-lo. Mas Júnior, Adriano continuou baixando a voz para que só Júnior e algumas pessoas próximas ouvissem. Quando você perder, e vai perder, quero que venha aqui e peça desculpas publicamente por ter desperdiçado o tempo de todo mundo com essa palhaçada infantil. Júnior sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a voz firme. E quando eu ganhar, quero que o senhor peça desculpas para o senhor Cláudio por ter humilhado ele na frente de todo mundo. Adriano estendeu a mão com um sorriso cruel. Temos um acordo, campeão. Júnior apertou a mão do milionário, sentindo a diferença entre as mãos macias dele e as suas próprias, calejadas de trabalhar nas tardes para ajudar o avô com bicos de mecânica. Mas havia determinação naquele aperto de mão que Adriano não soube interpretar. Quando a multidão se dispersou e as pessoas voltaram para suas conversas normais, Benedito puxou Júnior para um canto mais reservado das arquibancadas. Meu filho, o que foi que você fez? O que tinha que ser feito, vô?
Alguém precisava parar aquele homem. Júnior, você não tem cavalo, não tem experiência em corridas profissionais, não tem nada. Como pretende competir com o Adriano? Júnior olhou para a pista onde os cavalos da quinta corrida já se alinhavam para mais uma largada. Vô, o senhor sempre disse que eu tenho um dom com cavalos. Sempre disse que eu puxei isso do meu pai. Talvez seja a hora de descobrir se isso é verdade. Benedito suspirou, dividido entre orgulho e preocupação. Seu pai vai me matar quando souber disso. Então não conta para ele ainda. Me dá 30 dias, vô. 30 dias para provar que não sou só um garoto falando besteira. O velho mecânico olhou nos olhos do neto e viu algo que nunca tinha visto antes. Era determinação pura, o tipo de fogo que não se ensina nem se compra. Era a mesma chama que ele tinha visto nos olhos de Roberto quando o filho montava cavalos 20 anos atrás. Tá bom, Benedito disse finalmente, mas vamos precisar de um milagre. Júnior sorriu pela primeira vez desde que tinha aceito a aposta. Vô, o senhor sempre disse que milagres acontecem para quem tem coragem de lutar por eles. Eles desceram das arquibancadas em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Júnior sabia que tinha acabado de se meter numa situação impossível, mas não conseguia se arrepender. Havia algo dentro dele que dizia que aquilo não era apenas uma aposta boba. Era uma chance de provar para si mesmo e para o mundo que pessoas como Adriano Velasco não tinham o direito de humilhar os outros só porque tinham dinheiro. Do outro lado do hipódromo, Adriano Velasco ria com os amigos da área VIP, contando e recontando a história do garoto maluco que teve coragem de desafiá-lo. Para ele, aquilo já era passado. Uma anedota divertida que renderia risos em jantares de negócios pelos próximos meses. Ele não fazia ideia de que havia acabado de subestimar a força mais poderosa do universo. Um garoto de 14 anos com um sonho impossível e coragem suficiente para lutar por ele. A segunda-feira de manhã, Júnior acordou com o peso da realidade batendo no peito como um martelo. O que tinha parecido uma ideia corajosa no calor do momento, agora se mostrava uma montanha impossível de escalar. Ele tinha 29 dias para conseguir um cavalo, aprender a montá-lo em nível profissional e vencer um homem que tinha os melhores cavalos da região. Durante o café da manhã, Roberto perguntou por que o filho estava tão quieto. Júnior inventou uma desculpa sobre prova na escola, mas sentiu o olhar preocupado do pai grudado nele. Roberto conhecia o filho bem demais para ser enganado facilmente, mas decidiu não insistir no momento. Depois das aulas, Júnior foi direto para a oficina do avô. Benedito estava debaixo de um Fusca velho, os pés para fora, batendo em alguma coisa com força desnecessária. Era um sinal claro de que o homem estava nervoso. Vô, precisamos conversar. Benedito rolou para fora debaixo do carro, o rosto sujo de graxa e preocupação. Júnior, passou a noite toda pensando nessa loucura que você fez ontem? Passei, e não mudei de ideia. O avô suspirou, limpando as mãos num pano velho. Senta aqui, menino. Tem algumas coisas que preciso te contar. Eles se sentaram numa bancada improvisada com 2 caixas de cerveja vazias. Benedito olhou para o neto por um longo momento antes de começar a falar. Júnior, seu pai não sabe que eu te levo no hipódromo todos os domingos. Ele acha que a gente vai pescar ou consertar carros na chácara do seu Zé. Júnior franziu a testa. Por quê? Porque seu pai tem medo que você se interesse por cavalos da mesma forma que ele se interessou. Roberto era extraordinário, Júnior. Não era apenas bom, era especial. Tinha uma conexão com cavalos que eu nunca vi em ninguém. Benedito parou, os olhos perdidos em memórias distantes. Ele ganhava corridas que eram impossíveis de ganhar. Montava cavalos que outros jockeys tinham medo de chegar perto. E foi exatamente isso que quase matou ele. Conta direito, vô. Era uma corrida importante, Júnior. Seu pai estava montando um cavalo nervoso, imprevisível. Todo mundo disse para ele não montar, mas ele teimou. Dizia que entendia o animal, que podia controlá-lo. Na curva final, o cavalo tropeçou. Roberto voou por cima da cerca e ficou 3 semanas em coma. Júnior sentiu um frio no estômago. Ele nunca me contou isso. Claro que não contou. Quando acordou no hospital, a primeira coisa que ele fez foi jurar que nunca mais ia montar. E que se tivesse filhos, ia fazer de tudo para manter eles longe de hipódromos.
Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o barulho do trânsito da rua preenchendo o espaço entre eles. Júnior estava processando a informação, tentando entender como aquilo mudava ou não mudava sua decisão. Vô, o senhor acha que eu tenho o mesmo dom que meu pai tinha? Benedito estudou o rosto do neto. Júnior, desde pequeno você sempre foi diferente com animais. Lembra quando você tinha 7 anos e conseguiu acalmar aquele cachorro que tinha sido atropelado? Ou quando você pegou aquele gato bravo que ninguém conseguia chegar perto? Júnior lembrava. Sempre teve facilidade com animais, mas nunca tinha pensado nisso como algo especial. E no hipódromo, Benedito continuou, você sempre acerta quais cavalos vão bem. Não é sorte, Júnior. Você vê coisas que outros não veem. Então me ajuda, vô. Me ajuda a conseguir um cavalo. Benedito balançou a cabeça lentamente. Seu pai vai me matar, mas talvez seja a hora de você descobrir de onde veio esse dom. Naquela tarde, eles saíram da cidade em direção a uma região rural que Júnior conhecia apenas de passagem. Benedito dirigia em silêncio, claramente lutando com a decisão de ajudar o neto numa empreitada que considerava perigosa. Pararam numa propriedade pequena, meio abandonada, com cercas quebradas e mato alto. Havia um curral vazio e um galpão que parecia prestes a desabar. Júnior se perguntou o que estavam fazendo ali. Essa é a antiga fazenda do Cláudio Santos, Benedito explicou. O homem que o Adriano humilhou ontem. Ele teve que vender a propriedade mês passado para pagar dívidas, mas ainda tem alguns cavalos que não conseguiu vender. Eles caminharam até os fundos da propriedade, onde encontraram Cláudio cuidando de 3 cavalos em um curral improvisado. Quando viu Benedito e Júnior se aproximando, o homem pareceu surpreso e um pouco envergonhado. Benedito, o que vocês estão fazendo aqui? Cláudio, este é meu neto Júnior. Ele é o garoto que ontem desafiou o Adriano. Cláudio olhou para Júnior com uma mistura de admiração e preocupação. Menino, você tem coragem, mas não sabe no que se meteu. O Adriano tem cavalos que custam uma fortuna e jockeys que correm há 20 anos. Eu sei, Júnior respondeu, mas não posso voltar atrás agora. Cláudio estudou o garoto por um momento. E o que você quer de mim? Um cavalo, Júnior disse diretamente. Um cavalo que possa ter uma chance, mesmo que pequena, de vencer. Cláudio riu, mas não foi um riso cruel como o de Adriano. Era um riso triste de quem conhecia muito bem a diferença entre sonhos e realidade. Júnior, você está vendo esses 3 cavalos? São os únicos que me restaram. 2 são velhos demais para corridas, e o terceiro... Ele apontou para uma égua castanha clara que estava afastada dos outros. Essa aí ninguém quer. Júnior se aproximou da cerca para observar melhor a égua. Ela era menor que os outros cavalos, com uma aparência que não impressionava à primeira vista. Mas havia algo nos olhos dela que chamou a atenção de Júnior imediatamente. Por que ninguém quer ela? Porque ela é temperamental demais. Já derrubou 3 jockeys diferentes. É rápida quando quer, mas ninguém consegue controlá-la direito. Por isso que eu chamo ela de esperança. É a única coisa que sobra quando tudo mais falha. Júnior continuou observando a égua, que havia se aproximado da cerca e o estudava com a mesma intensidade que ele a estudava. Era como se estivessem se conhecendo silenciosamente, avaliando um ao outro. Posso chegar mais perto dela? Cláudio hesitou. Pode, mas cuidado. Ela não gosta de estranhos. Júnior abriu o portão do curral devagar e entrou. Esperança recuou alguns passos, as orelhas atentas, claramente desconfiada. Júnior parou onde estava e apenas ficou ali, quieto, deixando que ela o analisasse. Benedito e Cláudio observavam nervosos, prontos para intervir se algo desse errado. Mas algo extraordinário estava acontecendo. Depois de alguns minutos parada, Esperança começou a se aproximar de Júnior devagar, o pescoço esticado, cheirando o ar. Isso é inacreditável, Cláudio sussurrou. Ela nunca se aproxima de ninguém assim. Júnior estendeu a mão lentamente, deixando que Esperança cheirasse seus dedos. Quando ela finalmente encostou o focinho na palma da sua mão, Júnior sentiu uma conexão elétrica que nunca tinha experimentado antes. Era como se eles falassem a mesma língua secreta. Ela vai correr comigo, Júnior disse, a voz cheia de certeza. Cláudio balançou a cabeça. Júnior,
Mesmo que vocês dois tenham alguma conexão especial, ela não está em forma para corridas. Precisa de treinamento, alimentação adequada, cuidados veterinários. Quanto tempo isso levaria? Uns 3 meses? Talvez mais. Júnior sentiu o desânimo bater forte. Ele tinha menos de 1 mês, não 3. Mas quando olhou novamente para a Esperança, que agora deixava ele acariciar seu pescoço, sentiu que não podia desistir. E se a gente tentasse em 1 mês? Cláudio e Benedito trocaram olhares preocupados. Era praticamente impossível colocar um cavalo em forma de corrida em apenas 1 mês, especialmente um cavalo que tinha ficado parado por tanto tempo. Júnior, Cláudio disse cuidadosamente, seria muito arriscado, para você e para ela. Mais arriscado que desistir sem tentar. Naquele momento, Esperança fez algo que surpreendeu todos os 3. Ela abaixou a cabeça e encostou a testa na testa de Júnior, num gesto que era claramente de aceitação e confiança. Eu nunca vi ela fazer isso com ninguém, Cláudio disse, visivelmente emocionado. Júnior olhou nos olhos grandes e escuros da égua e sentiu que tinha encontrado mais que um cavalo. Tinha encontrado uma parceira, alguém que entendia o que era ser subestimado e rejeitado. Cláudio, se me emprestar ela por 1 mês, prometo que vou cuidar bem. E se ela se machucar, a culpa é toda minha. Cláudio ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com a decisão. Finalmente, suspirou fundo. Tá bom, Júnior, mas com uma condição. Eu vou ajudar vocês nos treinamentos. Se vocês vão tentar essa loucura, vão tentar direito. Júnior sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que tinha aceito a aposta. Obrigado, seu Cláudio. Juro que não vou decepcionar vocês. Não é a gente que você precisa impressionar, menino. É ela, Cláudio disse, apontando para a Esperança. E se ela aceitar você de verdade, talvez vocês tenham uma chance. Naquela noite, enquanto Benedito dirigia de volta para casa, Júnior mal conseguia conter a emoção. Tinha um cavalo. Não apenas qualquer cavalo, mas um animal que havia escolhido ele tanto quanto ele tinha escolhido ela. Vô, acha que a gente pode conseguir? Benedito olhou para o neto pelo retrovisor. Júnior, o que eu vi hoje entre você e aquela égua foi especial. Não sei se vai ser suficiente para vencer o Adriano, mas foi especial. Amanhã a gente começa os treinamentos? Amanhã a gente começa a descobrir se você puxou mesmo o dom do seu pai. Júnior sorriu e olhou pela janela, observando a cidade passar. Em algum lugar da sua mente, ele podia quase ouvir o som de cascos batendo no chão e sentir o vento no rosto. Esperança estava esperando por ele, e ele não ia decepcioná-la. O que Júnior não sabia era que do outro lado da cidade, Adriano Velasco estava contando a história da aposta para alguns amigos durante um jantar de negócios, arrancando gargalhadas com sua imitação do garoto corajoso, que teve coragem de desafiá-lo. Para Adriano, aquilo já era passado. Uma anedota divertida. Para Júnior, estava apenas começando. Esses primeiros 5 dias de treinamento foram brutais. Júnior acordava às 5 da manhã, ia para a escola e depois corria para a propriedade abandonada, onde Cláudio havia improvisado uma pista de treinos. Suas pernas doíam, suas mãos estavam cheias de bolhas, e Esperança parecia determinada a testá-lo a cada sessão. Mas algo mágico estava acontecendo. A cada dia, a conexão entre eles ficava mais forte. Esperança começou a responder aos comandos de Júnior com uma precisão que impressionava até mesmo Cláudio, que trabalhava com cavalos há mais de 20 anos. Na sexta-feira da primeira semana, eles tiveram uma surpresa. Dr. Henrique Monteiro, veterinário conhecido na região, apareceu na propriedade sem avisar. Cláudio ficou tenso, pensando que alguém tinha denunciado eles por manter cavalos em condições inadequadas. Cláudio, vim aqui porque ouvi uns comentários estranhos na cidade. Dr. Henrique disse, descendo de uma caminhonete branca. Falam que tem um garoto treinando aqui para correr contra o Adriano Velasco. Júnior, que estava escovando Esperança no curral, parou o que estava fazendo. Dr. Henrique se aproximou e começou a examinar a égua com olhos profissionais. Interessante, murmurou passando as mãos pelas pernas e pescoço do animal. Cláudio, você sabe de onde veio esta égua? Comprei ela há 2 anos de um criador de Minas. Por quê? Dr. Henrique continuou o exame, agora mais focado.
Abriu a boca de esperança para olhar os dentes, verificou as marcas no pelo, estudou a estrutura óssea com atenção microscópica. Esta égua tem linhagem de puro sangue ingleses, ele disse finalmente. Olha a estrutura da cabeça, o comprimento das pernas, a forma do peito. Ela não é qualquer cavalo. Cláudio franziu a testa. Impossível. Paguei preço de cavalo comum nela. Então você fez o negócio da sua vida. Esta égua provavelmente vale 10 vezes o que você pagou. Júnior sentiu o coração acelerar. Doutor, isso significa que ela pode mesmo competir em corridas profissionais? Dr. Henrique estudou Júnior por um momento. Depende do treinamento e do jockey. Falando nisso, quem vai montar ela na corrida? Eu. Você tem experiência em corridas? Júnior hesitou. Estou aprendendo. Dr. Henrique olhou para Cláudio com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Cláudio, você está louco de deixar um garoto inexperiente montar numa corrida contra o Adriano? Doutor, se você visse a conexão que eles têm, entenderia. É algo que eu nunca vi antes. Para demonstrar, Cláudio pediu para Júnior montar Esperança. Em poucos segundos, Júnior estava sobre a égua, e eles começaram a galopar pela pista improvisada. Dr. Henrique observou com atenção crescente. Impressionante, ele murmurou quando Júnior voltou. O garoto tem um equilíbrio natural, e a égua está respondendo como se eles treinassem juntos há anos. Dr. Henrique ficou ali por mais 1 hora, observando treinos e fazendo perguntas. Quando foi embora, deixou um cartão e uma proposta surpreendente. Júnior, se você está mesmo determinado a fazer essa corrida, vou ajudar, sem cobrar nada. Vou cuidar da alimentação e suplementação da Esperança e dar algumas dicas sobre preparação física. Por que o senhor faria isso? Júnior perguntou. Porque já vi muita gente com dinheiro comprando vitórias. Seria interessante ver alguém ganhando apenas com talento. A segunda semana de treinos foi completamente diferente, com a orientação de Dr. Henrique. Esperança começou a receber alimentação adequada e suplementos que fizeram sua energia disparar. Júnior, por sua vez, recebia dicas sobre postura, respiração e como se comunicar com o cavalo durante a corrida. Foi na terça-feira da segunda semana que tudo mudou. Benedito chegou à propriedade mais tarde que o normal, claramente agitado. Ele havia parado no centro da cidade para comprar algumas peças para a oficina quando ouviu uma conversa que o deixou preocupado. Júnior, a história da sua aposta está se espalhando. Todo mundo na cidade está comentando. Falando o quê? Uns acham que você é corajoso, outros acham que você é maluco. Mas todo mundo quer ver a corrida. Cláudio confirmou que tinha recebido várias ligações durante o dia. Pessoas querendo saber se a história era verdade, se realmente um garoto de 14 anos ia correr contra Adriano Velasco. E tem mais, Benedito continuou. O próprio Adriano está espalhando a história. Parece que ele está achando engraçado toda a atenção que isso está trazendo. Júnior sentiu um friozinho na barriga. Uma coisa era treinar em segredo. Outra completamente diferente era saber que toda a cidade estava acompanhando e julgando cada movimento seu. Na quinta-feira, eles tiveram a confirmação de que a situação tinha saído completamente do controle. Um jornalista da rádio local apareceu na propriedade, querendo fazer uma entrevista sobre o garoto que desafiou o milionário. Como você se sente sabendo que vai enfrentar um dos criadores de cavalos mais experientes da região? O jornalista perguntou, enfiando um microfone na cara de Júnior. Nervoso, mas determinado. Júnior respondeu honestamente. E você realmente acredita que pode vencer? Júnior olhou para a Esperança, que estava pastando tranquilamente no curral. Eu acredito que a gente vai dar o nosso melhor. E às vezes, isso é suficiente. A entrevista foi ao ar no mesmo dia, e o telefone de Cláudio não parou de tocar. Jornais de cidades vizinhas queriam cobrir a história. Uma emissora de TV estava planejando transmitir a corrida ao vivo. Júnior, isso virou um circo, Cláudio disse durante o treino de sexta-feira. Tem gente apostando em você, tem gente apostando contra. Virou o assunto mais comentado da cidade. Júnior tentava manter o foco nos treinos, mas a pressão estava crescendo. Ele via pessoas parando de carro na estrada para observar os treinos de longe. Alguns gritavam palavras de encorajamento, outros faziam comentários maldosos que chegavam até ele.
Foi durante um desses treinos observados por curiosos que algo extraordinário aconteceu. Júnior estava fazendo Esperança correr em velocidade máxima quando percebeu que um homem mais velho havia se aproximado da cerca e observava com atenção profissional. Quando Júnior parou para descansar, o homem se identificou. Sou Carlos Drummond, ex-treinador da Sociedade Hípica. Trabalhei com cavalos de corrida por 30 anos. Cláudio reconheceu o nome imediatamente. Carlos Drummond era uma lenda no mundo do turf regional. Havia treinado alguns dos cavalos mais vitoriosos das últimas décadas. O que o senhor está fazendo aqui? Cláudio perguntou respeitosamente. Ouvi falar do garoto e vim ver por mim mesmo. E devo dizer que estou impressionado. Carlos se aproximou de Esperança e a examinou com olhos experientes. Esta égua tem potencial real. E o garoto tem um talento natural que é raro de se ver. O senhor acha que eles têm chance? Cláudio perguntou. Com treinamento adequado? Talvez. Mas vocês estão cometendo alguns erros básicos. Carlos ofereceu ajuda gratuita também, motivado pela curiosidade de ver se um talento natural poderia superar experiência e dinheiro. Durante os dias seguintes, ele implementou mudanças no treinamento que fizeram diferença imediata. Júnior, Carlos disse durante uma sessão, você tem algo que não se ensina, mas precisa aprender algumas técnicas que podem fazer a diferença numa corrida apertada. Os treinos ficaram mais intensos, mais focados. Carlos ensinou Júnior sobre estratégia de corrida, sobre como economizar energia da égua para o sprint final, sobre como ler outros cavalos durante a competição. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Adriano Velasco estava começando a ficar irritado com toda a atenção que a história estava recebendo. O que deveria ter sido uma brincadeira particular havia se tornado um evento público que estava fugindo do seu controle. Adriano, você viu que vão transmitir a corrida na TV? Um dos amigos comentou durante um almoço de negócios. É ridículo. Estão transformando uma aposta boba numa coisa maior do que deveria ser. E se o garoto ganhar? Outro amigo perguntou rindo. Não vai ganhar. Adriano respondeu secamente. É fisicamente impossível. Meus cavalos são campeões, meus jockeys são profissionais. Isso vai acabar rapidamente. Mas, privadamente, Adriano estava começando a se perguntar se não tinha subestimado a situação. A atenção da mídia significava que se algo desse errado, sua reputação poderia ser afetada. De volta à propriedade abandonada, Júnior estava enfrentando seus próprios demônios. A pressão estava crescendo a cada dia, e ele começou a ter pesadelos sobre a corrida. E se ele caísse? E se Esperança se machucasse? E se ele simplesmente não fosse bom o suficiente? Foi Benedito quem percebeu que o neto estava se sabotando com ansiedade. Júnior, você está pensando demais. Lembra o que eu sempre falo sobre consertar motores? Que não adianta ficar imaginando o que pode dar errado. Exato. Você foca no que precisa ser feito e faz bem feito. O resto não depende de você. Na véspera da terceira semana de treinos, Júnior teve a primeira sessão de treino que ele realmente acreditou que poderia vencer. Esperança estava em forma excepcional, respondia aos comandos instantaneamente. E eles correram uma volta da pista improvisada num tempo que impressionou até Carlos Drummond. Júnior, Carlos disse quando eles pararam, você não está mais treinando contra o Adriano. Você está treinando para ser o melhor que pode ser. E isso é muito mais perigoso para ele do que você imagina. Naquela noite, Júnior dormiu bem pela primeira vez em semanas. Ele sonhou com cavalos correndo, com o barulho da multidão, com a sensação de voar sobre a pista. Mas desta vez não eram pesadelos. Eram sonhos de vitória. O hipódromo municipal nunca tinha visto tanta gente. Desde as 7 da manhã, carros chegavam de todas as direções, enchendo o estacionamento e as ruas próximas. Vendedores ambulantes improvisaram barracas vendendo cachorro-quente e refrigerante. Repórteres de 3 emissoras de TV ajustavam equipamentos enquanto radialistas testavam microfones. Júnior acordou às 5 da manhã no quarto pequeno da casa do avô, onde tinha passado a noite. Não conseguiu dormir mais que 2 horas seguidas, acordando sempre com o coração disparado. Benedito já estava na cozinha, preparando um café da manhã que Júnior sabia que não conseguiria comer. Como você está se sentindo? Benedito perguntou, servindo torradas que pareciam papelão para Júnior. Com medo, Júnior respondeu honestamente. Muito medo. Medo é normal.
Seu pai sempre dizia que o dia que não sentisse medo antes de uma corrida seria o dia de parar. Júnior conseguiu engolir metade de uma torrada e um gole de suco. O estômago estava fechado, revirado de ansiedade. Às 7, eles foram buscar esperança na propriedade de Cláudio. A égua parecia calma, mastigando capim tranquilamente, alheia ao fato de que, em poucas horas, enfrentaria o desafio da vida dela. Ela está pronta, Carlos Drummond disse, verificando as patas e a respiração do animal. Fisicamente está no melhor estado possível. Agora depende de vocês dois lá na pista. O transporte até o hipódromo foi tenso. Júnior ia no banco da frente com Benedito, olhando pelo retrovisor para a carreta que transportava a Esperança. Cláudio dirigia atrás deles, com Carlos como passageiro. Quando chegaram ao hipódromo às 9 da manhã, Júnior ficou chocado com a multidão. Centenas de pessoas já ocupavam as arquibancadas e o movimento só aumentava. Havia faixas com mensagens de apoio, cartazes com o nome dele, até uma torcida organizada que gritava: "Júnior! Júnior!" "Isso tudo é por sua causa, menino", Cláudio disse, visivelmente emocionado. "Você virou símbolo de algo maior que uma corrida." Eles levaram Esperança para o estábulo temporário que tinha sido preparado. A égua estava calma, mas Júnior percebeu que ela sentia a energia diferente do ambiente. Seus olhos estavam mais alertas. As orelhas se movimentavam, captando cada som novo. Às 10 da manhã, Adriano Velasco chegou em uma comitiva de 3 carros importados. Ele desceu de uma Mercedes prata, acompanhado de 2 pessoas que Júnior reconheceu como jóqueis profissionais e um homem de terno que parecia ser veterinário particular. Adriano usava um blazer azul marinho e uma postura que irradiava confiança absoluta. Ele cumprimentou algumas pessoas importantes nas arquibancadas, deu uma entrevista rápida para a TV local e se dirigiu ao estábulo onde estava seu cavalo. Soberano era realmente impressionante. Um puro sangue inglês negro, alto, musculoso, com uma presença que comandava respeito. Júnior o observou de longe e sentiu um frio na barriga. Era como comparar um carro de corrida profissional com um Fusca preparado no quintal. "Não fica olhando para o cavalo dele", Carlos avisou. "Fica focado na Esperança. Vocês vieram aqui para correr a corrida de vocês, não a dele." Às 11 horas, Júnior teve que ir se trocar. Cláudio tinha conseguido emprestado um conjunto completo de jockey. Casaco de seda azul e branco, calças brancas, botas, capacete e chicote. Quando Júnior se olhou no espelho do vestiário, quase não se reconheceu. "Você parece um jockey de verdade", Benedito disse, claramente orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo. "Vô, se alguma coisa der errada, nada vai dar errado. Você treinou, se preparou, fez tudo certo. Agora é só correr." Às 11h30, Júnior foi apresentado formalmente para a imprensa. Era uma coletiva improvisada ao lado do estábulo, com jornalistas locais e alguns de cidades vizinhas. As perguntas vinham de todos os lados. "Júnior, você realmente acredita que pode vencer? Como sua família está lidando com a situação? Qual é sua estratégia para a corrida?" Júnior respondia o mais honestamente possível, mas estava claramente nervoso. Foi quando Adriano apareceu, acompanhado de seu jockey oficial, um homem baixo e experiente chamado Mário Santos. "Posso falar uma palavra com o jovem campeão?" Adriano perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Os jornalistas se afastaram um pouco, mas mantiveram microfones e câmeras próximos, ávidos por qualquer confronto. "Júnior, ainda está determinado a fazer essa loucura?" Adriano perguntou, a voz baixa, mas audível para as câmeras. "Estou, senhor." "Sabe que não vai ser uma brincadeira, né? Corrida de cavalos é coisa séria. Acidentes acontecem. Pessoas se machucam." Júnior sentiu a ameaça velada, mas manteve a voz firme. "Eu sei dos riscos. Último aviso, garoto. Ainda pode desistir e ninguém vai te julgar. Vai que você é só uma criança que falou besteira e depois entendeu a realidade." A provocação era clara, feita na frente das câmeras para humilhar Júnior publicamente. Mas desta vez, Júnior não estava sozinho. Cláudio se aproximou e colocou a mão no ombro do garoto. "Adriano, o menino já disse que vai correr. Por que não deixa isso para ser decidido na pista?" Adriano deu um sorriso cruel. "Perfeito. Nos vemos na largada." Ele se afastou,
Mas antes de sair completamente do alcance das câmeras, se virou mais uma vez. Ah, Júnior, espero que você tenha preparado um bom discurso de desculpas para depois da corrida. O comentário arrancou risos de algumas pessoas, mas Júnior percebeu que outras ficaram visivelmente incomodadas com a arrogância de Adriano. Meio-dia, 1 hora para a largada. Júnior foi para junto de Esperança no estábulo. A égua parecia sentir a tensão no ar. Mas quando viu Júnior se aproximar, relinchou baixinho e encostou o focinho no peito dele. E aí, menina? Pronta para mostrar para todo mundo do que a gente é capaz? Carlos fez as verificações finais. Cela ajustada, ferraduras checadas, respiração e batimentos cardíacos normais. Esperança estava fisicamente perfeita. Júnior, última conversa antes da corrida, Carlos disse, puxando o garoto para um canto. Você vai largar na posição 2, Adriano na posição 4. A pista tem 800 metros, uma volta completa. Carlos desenhou a pista numa folha de papel. Primeira curva é crucial. Não tenta tomar a liderança logo de cara. Fica na segunda ou terceira posição. Economiza a energia da Esperança. Na reta final é que vocês atacam. E se ele tentar me bloquear? Vai tentar. Mas você conhece Esperança melhor que ninguém. Confia nela, confia em você e faz o que o instinto mandar. 12h30. 30 minutos. As arquibancadas estavam lotadas, com gente de pé atrás das grades. Júnior estimou que tinha mais de 2.000 pessoas assistindo. A transmissão da rádio ecoava pelos alto-falantes, narrando os preparativos finais. Júnior montou Esperança pela última vez antes da corrida oficial. Ela parecia diferente, mais alerta, como se entendesse que aquele momento era especial. Eles fizeram uma volta lenta na pista, para ela se acostumar com o barulho da multidão e a pressão do ambiente. Atenção, jockeys, 5 minutos para a largada! O coração de Júnior disparou. Suas mãos tremiam quando pegou as rédeas. Do outro lado da pista, viu Adriano montando Soberano com a confiança de quem fazia aquilo há décadas. Júnior! Alguém gritou das arquibancadas. Ele olhou e viu uma sessão inteira de colegas da escola gritando palavras de encorajamento. Viu o pai, Roberto, que tinha chegado sem avisar e estava ao lado de Benedito, visivelmente nervoso, mas orgulhoso. Jockeys, posições de largada! Júnior guiou Esperança para a posição 2. Soberano estava 2 posições à direita, imponente e intimidador. Havia outros 4 cavalos na corrida, completando o páreo, mas todo mundo sabia que a disputa real era entre Júnior e Adriano. Silêncio nas arquibancadas. O hipódromo ficou em silêncio absoluto. Júnior podia ouvir apenas sua própria respiração acelerada e o coração de Esperança batendo forte debaixo da cela. O juiz de largada levantou a pistola. Atenção para a largada! Júnior se inclinou sobre Esperança, sussurrando no ouvido dela. Vamos mostrar para eles, menina. O tiro ecoou pelo hipódromo como um trovão. A corrida começou. Esperança saiu bem, mas não assumiu a liderança imediatamente como Júnior havia planejado. Um cavalo ruivo tomou a ponta, seguido de perto por um alazão. Júnior ficou na terceira posição, com Soberano logo atrás, na quarta. A primeira curva chegou rápido. Júnior sentiu Esperança querer acelerar, mas a controlou, seguindo a estratégia que Carlos tinha traçado. Era hora de economizar energia para o sprint final. Na reta de trás, Adriano fez Soberano se aproximar. Júnior podia ouvir os cascos do cavalo negro batendo forte atrás dele. Podia sentir a pressão da proximidade. Vamos, garoto! Adriano gritou ao passar ao lado de Júnior. Hora de mostrar se você é homem ou menino. Soberano ultrapassou Esperança na curva, assumindo a segunda posição. A multidão nas arquibancadas explodiu em gritos mistos, uns apoiando Júnior, outros claramente torcendo pelo favorito. Júnior manteve a calma. Ainda restavam 400 metros, incluindo a reta final decisiva. Era cedo demais para desespero. Na segunda curva, o cavalo ruivo que liderava começou a dar sinais de cansaço. Soberano assumiu a ponta, com Esperança colada atrás. Júnior podia ver o perfil determinado de Adriano alguns metros à frente, montando com a experiência de décadas. 300 metros para o final. Agora, Esperança. Júnior sussurrou. Ele afrouxou as rédeas e se inclinou para a frente. Esperança respondeu instantaneamente.
como se tivesse estado esperando por aquele momento a corrida inteira. Ela acelerou com uma força que surpreendeu até Júnior. 200 metros. Esperança estava colada em Soberano, cavalo por cavalo. A multidão estava de pé, gritando sem parar. Júnior podia ouvir seu nome sendo gritado de todos os lados. 100 metros. Esperança começou a ultrapassar. Centímetro por centímetro, ela foi passando por Soberano na reta final. Júnior olhou de relance e viu a expressão de choque no rosto de Adriano. 50 metros. Esperança assumiu a liderança. Adriano chicoteou Soberano desesperadamente, tentando uma última arrancada, mas o cavalo negro não tinha mais energia. 20 metros. Júnior podia ver a linha de chegada, podia sentir que a vitória estava ao alcance. Mas Soberano fez uma última investida, voltando a empatar com Esperança. 10 metros. Era cavalo por cavalo, focinho por focinho, numa chegada que fez todo o hipódromo prender a respiração. 5 metros. Júnior se inclinou completamente sobre Esperança, gritando palavras de encorajamento. Linha de chegada. Esperança cruzou meio corpo à frente de Soberano. O hipódromo explodiu. Júnior tinha vencido. O barulho era ensurdecedor. 2.000 pessoas de pé, gritando, batendo palmas, chorando de emoção. Júnior demorou alguns segundos para processar o que tinha acontecido. Esperança ainda ofegava da corrida, mas já começava a caminhar calmamente, como se soubesse que tinha cumprido sua missão. Júnior desceu da égua com as pernas bambas, mal conseguindo ficar de pé. Cláudio foi o primeiro a chegar até ele, seguido por Benedito, Carlos e finalmente Roberto, que abraçou o filho com uma força que quase o derrubou novamente. Meu filho! Meu filho! Roberto gritava, as palavras perdidas no meio das lágrimas e da emoção. Eu não sabia que você estava fazendo isso. Por que não me contou? Pai, eu... Júnior começou, mas foi interrompido pela multidão que havia saltado das arquibancadas e invadido a pista. Pessoas que ele nem conhecia o abraçavam, tocavam em Esperança como se ela fosse sagrada, gritavam palavras de parabéns e admiração. Do outro lado da pista, Adriano Velasco havia desmontado de Soberano e observava a cena com uma expressão que Júnior nunca tinha visto antes. Não era raiva, nem humilhação simples. Era algo mais profundo, mais complicado. Era um homem confrontando algo sobre si mesmo que não gostava do que via. O juiz oficial da corrida se aproximou com o megafone para fazer o anúncio formal. Damas e cavalheiros, resultado oficial da corrida. Primeiro lugar, Égua Esperança, montada por Júnior Silva. Segundo lugar, Soberano, montado por Mário Santos. A multidão explodiu novamente. Jornalistas cercaram Júnior com microfones e câmeras, fazendo perguntas que ele mal conseguia entender no meio de toda aquela confusão. Júnior, como você se sente? Você esperava ganhar? Qual é o próximo passo na sua carreira? Júnior tentava responder, mas sua voz saía embargada de emoção. Eu só queria mostrar que todo mundo merece uma chance. Que não importa de onde você vem, se você tem determinação e pessoas que acreditam em você. Foi quando Adriano se aproximou. A multidão se afastou, criando um espaço tenso ao redor dos dois. Todas as câmeras se voltaram para aquele momento que todos sabiam que seria histórico. Adriano parou na frente de Júnior e por um longo momento apenas olhou para o garoto que havia acabado de vencê-lo. Júnior se preparou para uma explosão de raiva, para acusações de trapaça, para qualquer coisa menos o que realmente aconteceu. Parabéns, Adriano disse simplesmente estendendo a mão. Júnior hesitou, surpreso, antes de apertar a mão do homem que tinha tentado humilhá-lo publicamente. Júnior, Adriano continuou, a voz baixa, mas audível para as câmeras próximas. Você ganhou a corrida de forma limpa. Um acordo é um acordo. Ele fez um gesto para Mário Santos, que trouxe Soberano pelas rédeas. O cavalo negro era realmente magnífico, ainda mais impressionante de perto. Valia mais dinheiro do que Júnior podia imaginar. Soberano é seu, Adriano disse, entregando as rédeas para Júnior. Mas Júnior não estendeu a mão para pegar as rédeas. Em vez disso, balançou a cabeça lentamente. Eu não quero seu cavalo, senhor Adriano. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Adriano franziu a testa, claramente confuso. Como assim você não quer? Era essa a aposta.
A aposta era para provar um ponto, Júnior respondeu, a voz ganhando força. Para mostrar que o senhor não pode humilhar as pessoas só porque tem dinheiro. Para mostrar que todo mundo merece respeito, independente de onde vem ou quanto tem. Júnior olhou ao redor, vendo todas as pessoas que o observavam. Eu não preciso do seu cavalo para me sentir vitorioso. Eu já ganhei o que queria quando cruzei aquela linha na frente. Adriano ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Júnior. A multidão também estava em silêncio, esperando para ver como o milionário reagiria a essa reviravolta inesperada. Você está recusando um cavalo que vale mais de 200 mil reais? Adriano perguntou incrédulo. Estou, porque isso nunca foi sobre dinheiro. Adriano olhou ao redor, vendo todas as pessoas que o observavam, esperando sua reação. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu pequeno diante de alguém que tinha muito menos que ele materialmente, mas muito mais em caráter. Júnior, Adriano disse finalmente, a voz diferente, mais humilde. Posso falar com você em particular? Júnior hesitou, mas Benedito acenou encorajadoramente. Eles se afastaram alguns metros da multidão, ainda observados pelas câmeras, mas fora do alcance dos microfones. Garoto, você me ensinou algo hoje que eu tinha esquecido há muito tempo. Adriano começou olhando diretamente nos olhos de Júnior. Quando eu tinha sua idade, eu também sonhava em ser jockey. Mas meu pai disse que era coisa de pobre, que eu tinha que focar nos negócios da família. Júnior ouviu em silêncio, vendo um lado de Adriano que ninguém mais conhecia. Passei a vida inteira construindo um império, acumulando dinheiro, comprando cavalos caros, tudo para compensar o sonho que nunca tive coragem de seguir. E quando vi você tendo essa coragem, eu quis destruir isso porque me lembrava do covarde que eu fui. Adriano pausou, claramente lutando com emoções que havia enterrado há décadas. Júnior, você me venceu muito antes da corrida começar. Me venceu quando teve coragem de lutar pelos seus sonhos. Senhor Adriano, Júnior disse gentilmente, nunca é tarde para recomeçar. O senhor ainda pode aprender a montar, ainda pode sentir o que é correr de verdade. Adriano sorriu, mas foi um sorriso diferente dos anteriores. Era um sorriso genuíno, sem arrogância ou crueldade. Sabe de uma coisa? Talvez você tenha razão. Eles voltaram para junto da multidão, e Adriano pediu o microfone ao apresentador da TV local. Pessoal, posso falar uma coisa? A multidão se aquietou, curiosa para ouvir o que o milionário derrotado tinha a dizer. Júnior me deu uma lição hoje que vale mais que qualquer corrida. Ele me mostrou que caráter não se compra, que dignidade não se vende e que sonhos não têm preço. Adriano se virou para Júnior. Se você não quer soberano, quero fazer uma proposta diferente. Que tal a gente formar uma parceria? Eu financio sua carreira como jockey profissional e você me ensina a montar de verdade. A proposta surpreendeu todos, especialmente Júnior. O senhor fala sério? Completamente sério. Você tem um talento natural que precisa ser desenvolvido. E eu tenho recursos que podem fazer isso acontecer. Juntos podemos criar algo especial. Júnior olhou para o avô, para o pai, para Cláudio e Carlos, buscando orientação. Todos eles sorriram e acenaram positivamente. Tenho uma condição, Júnior disse. Qual? A gente cria um centro de treinamento que dê oportunidades para outros jovens como eu. Jovens que têm talento, mas não têm condições. Adriano estendeu a mão novamente, desta vez com um sorriso genuíno. Fechado, parceiro. 6 meses depois, o Centro de Treinamento Esperança estava funcionando em uma propriedade de 50 hectares que Adriano havia comprado especificamente para o projeto. Júnior treinava todas as manhãs antes da escola, já sendo considerado um dos jovens jockeys mais promissores da região. Adriano, fiel à palavra, havia começado aulas de equitação e descoberto uma paixão que estava adormecida há 40 anos. Não seria um jockey profissional, mas montava com uma alegria que não sentia desde criança. O centro atendia 20 jovens de famílias carentes, oferecendo treinamento completo em equitação, cuidados com cavalos e educação. Cláudio era o diretor técnico, Carlos o treinador principal e Dr. Henrique o veterinário oficial. Esperança havia se tornado a égua reprodutora do centro.
e seus primeiros potros mostravam sinais de herdarem tanto sua velocidade quanto seu temperamento especial. Em uma tarde ensolarada de domingo, Júnior estava ensinando um grupo de crianças de 8 anos a escovar cavalos quando viu um carro conhecido estacionar na entrada do centro. Era Margaret Sinclair, a jornalista que havia coberto sua corrida histórica. "Júnior!" ela chamou caminhando em direção ao curral. "Vim fazer uma matéria de acompanhamento. Como está a vida do garoto que venceu o milionário?" Júnior sorriu, observando as crianças trabalhando com dedicação ao redor dos cavalos. "Melhor do que eu poderia imaginar. Mas não sou mais só o garoto que venceu o milionário." "Não? E o que você é agora?" Júnior olhou ao redor do centro, vendo jovens de todas as idades treinando, rindo, descobrindo a mesma paixão que ele havia descoberto. Viu Adriano no outro curral, montando calmamente um cavalo manso sob a supervisão de Carlos, com um sorriso no rosto que valia mais que qualquer título. "Agora eu sou alguém que aprendeu que a maior vitória não é cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. É ajudar outros a descobrirem que eles também podem correr." Margaret sorriu, já sabendo que tinha uma história ainda melhor que a original. "E a corrida? Valeu a pena todo o risco?" Júnior acariciou o pescoço de Esperança, que havia se aproximado como sempre fazia quando ele estava por perto. "A corrida foi só o começo. O que aconteceu depois é que realmente mudou tudo." "E qual é o próximo sonho?" Júnior olhou para o horizonte onde outros jovens jockeys treinavam na pista oficial que haviam construído. "Ver esses meninos e meninas aqui se tornarem campeões. E provar que quando você dá oportunidade para quem tem talento, milagres acontecem." Margaret terminou de anotar e guardou o caderno. "Júnior, posso fazer uma última pergunta?" "Claro." "Você já se arrependeu de ter aceito aquela aposta maluca?" Júnior olhou para Adriano, que havia terminado o treino e caminhava na direção deles com as bochechas vermelhas de exercício e um sorriso que não saía do rosto há meses. Olhou para as crianças que brincavam com os cavalos, descobrindo pela primeira vez na vida que podiam sonhar alto. Olhou para a Esperança, que havia encontrado nele o parceiro que precisava para mostrar ao mundo seu verdadeiro valor. "Nunca", ele respondeu. "Às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer é aceitar uma aposta impossível, porque é aí que você descobre do que realmente é capaz." Há 2 anos depois da corrida que mudou tudo, Júnior estava no paddock do Jockey Club de São Paulo, ajustando as rédeas antes da corrida mais importante da sua carreira até então. Aos 16 anos, ele havia se tornado o jockey mais jovem a disputar o Grande Prêmio Brasil, a corrida mais prestigiosa do país. Esperança, agora com 8 anos e no auge da forma física, mastigava tranquilamente enquanto observava a movimentação ao redor. Ela havia se tornado uma lenda viva depois daquela vitória histórica contra Adriano, e suas últimas 12 corridas tinham resultado em 10 vitórias e 2 segundos lugares. "Nervoso?" Adriano perguntou, se aproximando com um sorriso. Ele usava o blazer oficial do Centro de Treinamento Esperança, onde agora passava mais tempo que na própria construtora. Nos últimos 2 anos, havia se tornado não apenas um parceiro de negócios, mas um verdadeiro mentor e amigo. "Um pouco", Júnior admitiu, verificando as fivelas da cela pela 3ª vez. "Mas é um nervosismo bom. Esperança está perfeita, a gente treinou para isso." A transformação de Adriano havia sido uma das coisas mais impressionantes de toda aquela jornada. O homem que antes humilhava pessoas por prazer, agora financiava bolsas de estudo para jovens carentes, havia criado um programa de inserção social através da equitação e ainda encontrava tempo para suas próprias aulas de montaria 3 vezes por semana. "Júnior", uma voz conhecida chamou. Era Cláudio, agora vestindo o uniforme oficial de treinador do centro, carregando uma prancheta com anotações técnicas sobre a corrida. "A pista está mais rápida que o normal hoje. Vai favorecer cavalos que conseguem manter velocidade constante." Nos últimos 2 anos, Cláudio havia se tornado um dos treinadores mais respeitados do país. Sua experiência prática, combinada com os recursos do centro, havia resultado em uma metodologia de treinamento que estava sendo estudada por universidades veterinárias. "E a concorrência?" Júnior perguntou, observando os outros cavalos sendo preparados. "Forte", Carlos Drummond respondeu, chegando com Roberto Silva. O ex-treinador da Sociedade Hípica,
havia se tornado diretor técnico do centro e estava claramente orgulhoso do pupilo. Mas você e Esperança já provaram que conseguem vencer qualquer um quando estão focados. Roberto, que inicialmente havia ficado furioso ao descobrir que o filho estava correndo escondido, agora era o maior apoiador da carreira de Júnior. Havia até voltado a frequentar hipódromos, algo que não fazia desde seu acidente 20 anos antes. Pai, como você está se sentindo? Júnior perguntou, notando uma emoção diferente nos olhos de Roberto. Orgulhoso e com um pouco de medo, para ser honesto. Mas é o tipo de medo que todo pai sente quando vê o filho perseguindo sonhos grandes. A chamada para o paddock ecoou pelos alto-falantes. Júnior beijou a testa de Esperança e montou com a fluidez que havia se tornado sua marca registrada. A égua relinchou baixinho, como sempre fazia antes das corridas importantes. Quando entraram na pista, Júnior ficou impressionado com a multidão. Mais de 30.000 pessoas lotavam as arquibancadas do Jockey Club, e uma boa parte delas estava ali especificamente para ver o garoto que venceu o milionário tentar sua primeira grande vitória nacional. Olha ali! Benedito apontou das arquibancadas VIP, onde estava sentado ao lado de Helena, Margaret Sinclair e outros apoiadores do centro. Metade das crianças do centro veio assistir você correr. Júnior olhou para a seção reservada e viu rostos familiares. Eram os jovens que agora treinavam no centro, meninos e meninas de 8 a 17 anos que haviam encontrado na equitação uma forma de mudar suas vidas. Vários deles seguravam faixas com mensagens de apoio. A corrida reunia 12 dos melhores cavalos do país, montados por jockeys experientes que tinham décadas de carreira. Júnior era, de longe, o mais jovem e inexperiente do grupo. Mas Esperança havia provado que experiência nem sempre vencia determinação. Última orientação, Carlos disse pelo rádio conectado ao capacete de Júnior. A pista favorece quem consegue economizar energia até os últimos 400 metros. Não se deixe provocar por largadas agressivas. O alinhamento para a largada levou alguns minutos. Esperança estava calma, mas Júnior podia sentir a energia dela aumentando gradualmente. Era como se ela soubesse que aquela corrida era especial. Jockeys, atenção para a largada! O tiro ecoou, e 12 cavalos explodiram para frente numa sinfonia de poder e velocidade. Júnior manteve Esperança na 5ª posição, seguindo a estratégia que haviam planejado. A primeira curva foi disputada com intensidade, mas eles conseguiram manter posição sem se desgastar. Na reta de trás, Júnior observou o ritmo da corrida. 2 cavalos haviam assumido a liderança em um ritmo muito forte, provavelmente insustentável para os 1.600 metros da prova. Esperança galopava facilmente, como se estivesse apenas passeando. Perfeito, Júnior. A voz de Carlos chegou pelo rádio. Eles estão queimando energia demais na frente. Mantenha sua posição. Na segunda curva, um dos líderes começou a dar sinais de cansaço. Júnior sentiu Esperança querer acelerar, mas a controlou. Ainda restavam 800 metros, muito cedo para o sprint final. Foi na entrada da reta final que Júnior tomou a decisão que definiria a corrida. Em vez de esperar até os últimos 300 metros como planejado, ele decidiu confiar no instinto que havia desenvolvido correndo com Esperança. Vamos, menina! Ele sussurrou, afrouxando as rédeas. Esperança respondeu instantaneamente, acelerando com uma força que fez vários jockeys experientes olharem surpresos. Ela começou a ultrapassar cavalo por cavalo, com uma facilidade que parecia desafiar as leis da física. 500 metros para o final, Esperança estava em 3º lugar, 400 metros, em 2º, 300 metros, empatada com o líder. A multidão estava de pé, gritando sem parar. O som era ensurdecedor, mas Júnior estava completamente focado, em perfeita sintonia com Esperança. 200 metros para a chegada, Esperança assumiu a liderança. 100 metros, ela havia aberto 2 corpos de vantagem. 50 metros, a vitória estava garantida. Esperança cruzou a linha de chegada com 3 corpos de vantagem sobre o segundo colocado, numa exibição de superioridade que fez até jornalistas experientes ficarem sem palavras. Júnior desmontou ainda tremendo de adrenalina e emoção. Era sua primeira vitória em um grande prêmio. Mas mais que isso,
Era a confirmação de que aquela dupla improvável havia encontrado seu lugar entre os melhores do país. Júnior, Júnior, Júnior! A multidão gritava seu nome. Adriano foi o primeiro a chegar até ele, com lágrimas nos olhos. Garoto, você acabou de fazer história. O hóquei mais jovem a vencer um grande prêmio Brasil. Roberto chegou logo depois, abraçando o filho com uma emoção que não conseguia controlar. Meu filho, seu avô deve estar assistindo de algum lugar e explodindo de orgulho. A cerimônia de premiação foi emocionante. Júnior, ainda usando as cores azul e branco do Centro de Treinamento Esperança, recebeu o troféu mais importante da sua carreira diante de milhares de pessoas. Mas o momento mais especial aconteceu quando ele desceu do pódio e foi direto para a seção onde estavam as crianças do centro. Cada uma delas o abraçou como se ele fosse um herói, e Júnior percebeu que realmente havia se tornado isso para eles. Obrigado por mostrarem que a gente pode sonhar alto, disse Carla, uma menina de 10 anos que havia chegado ao centro 6 meses antes, tímida e sem autoconfiança. Não, obrigado vocês por me lembrarem todos os dias porque vale a pena correr. Júnior respondeu. Naquela noite, durante o jantar de comemoração no centro, Júnior estava sentado numa mesa com todas as pessoas que haviam tornado aquela jornada possível. Adriano contava histórias engraçadas dos seus primeiros meses aprendendo a montar. Cláudio e Carlos debatiam técnicas de treinamento. Roberto e Benedito relembravam a corrida lance por lance. Júnior, Margaret Sinclair disse, interrompendo as conversas. Posso fazer uma pergunta para minha próxima matéria? Claro. 2 anos atrás, você era um garoto desconhecido que aceitou uma aposta impossível. Hoje você é campeão nacional. O que mudou? Júnior olhou ao redor da mesa, vendo todas aquelas pessoas que haviam se tornado sua família estendida. Olhou pela janela, onde podia ver Esperança pastando tranquilamente no pasto, cercada pelos outros cavalos do centro. O que mudou é que descobri que ganhar uma corrida é fácil. O difícil é continuar correndo pelos motivos certos depois que você ganha. E quais são os motivos certos? Correr para provar que todo mundo merece uma chance. Correr para inspirar outras pessoas a perseguirem seus sonhos. Correr porque você ama tanto o que faz que não consegue imaginar fazendo outra coisa. Margaret sorriu, sabendo que tinha o final perfeito para sua matéria. E o próximo sonho? Olimpíadas? Corridas internacionais? Júnior acariciou Esperança, que havia se aproximado da janela como se soubesse que estavam falando sobre ela. O próximo sonho é ver quantas vidas a gente consegue mudar através deste centro, porque no final, a maior vitória não é chegar em primeiro lugar numa corrida, é ajudar outras pessoas a descobrirem que elas também podem correr. O sol se punha sobre o Centro de Treinamento Esperança, pintando o céu com as cores dos sonhos realizados e dos sonhos ainda por realizar. E no meio daquele cenário perfeito, um garoto de 16 anos que havia se tornado muito mais que um hóquei campeão, continuava a provar todos os dias que não importa quão impossível pareça o desafio. Quando você tem coragem, determinação e pessoas que acreditam em você, qualquer corrida pode ser vencida. E mais importante ainda, qualquer vida pode ser transformada. Fim da história. Chiquillos, voy a dejarlos aquí mirando todo lo que pase. Si viene alguien a matarme, ustedes me van a decir, ¿ok? Que voy y vuelvo. Ahí también voy a ir a buscar mi almuerzo.
¿Qué tal todo? Bien, al principio fue horrible, porque me empecé a buguear con todo y empezó a hacer todo mal y se me empezaron a olvidar las cosas y todo mal. Pero ahora todo bien. Me gustaría tener ya mi casa por acá y hacer un puerto. Ay, ahora te das cuenta de que estoy aquí. Ay. Como ir para abajo, ves que aquí tengo hacer como un caminito y ese es un puerto para que nadie se lo pregunta, pero para ir más rápido al spawn. Coño, voy a meter algún amigo así jugando en Minecraft. Sí, literal. Si yo encuentro un ticket, puedo agregarlo. Alguien ya estuvo aquí, creo que. Quiero pensar que fui yo la que estuvo aquí. Me rompió la pala. Pero no puedo hacer la verdad. Oye, si eso es. El ticket dorado. Si encuentras un ticket, puedes meter a un supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido del coso, entonces. Yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada. Un momento. Ah, ok. Fíjate que armarla bien. Quería ver si estaba el Minecraft. Hoy día va a ser un día bastante más chill porque como el primer día, tanto construyendo, todo haciendo sus cosas, sus bases. No sé cómo vamos a hacer la casa así. Me gustaría tener una casa grande para poder decorarla harto porque a mí lo que más me gusta de Minecraft es decorar. Me encanta decorar. Decoro como la ñoña, sí, pero me encanta decorar. Entonces, ahí vamos viendo lo que procede. ¿Sabes qué? ¿Les puedo confesar algo? No, no sé, estoy muriendo de hambre. Mimic. ¿Cómo que Mimic? ¿Cómo que tu cuerpo? Hoy tengo una abeja acá. No la voy a tocar. No, a mí me encanta decorar. Ya voy a hacer esto. Un poco la base, yo creo. Y... exactamente, dejador. Esa es la parte. ¿Cómo que Mimic? Lule, ¿qué? ¿Por qué Mimic? ¡Qué miedo! ¿Por qué la mata tanto Mimic? ¿Quién es Mimic? Ya vamos a hacer un tipo de por mientras. Como marcar el territorio un poco. Porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar así como, esto es mío.
no sé qué tan grande quiero la casa, porque igual quiero tener espacio para, aparte de decorar, para semillas o cosas así. Miren, esta va a ser la entrada, ya está decidido. Esta va a ser la entrada, uy, se me apagó. La entrada, dije. Y más o menos esto va a ser el primer piso. ¿Lo visualizan? Y aquí, ya, ok, sí lo veo. Aquí entramos, aquí está como el recibidor, aquí está cerrado porque está la mina, pero está la escalera para el segundo piso. Aló. Y aquí yo creo que va a 3 faltar. días hábiles después volvía. Vamos a lo que vamos, que es ir a... Vamos baneando a los bots. Y ahora sí. esa es mi cama. Ay, no sé qué tema está puesto. Déjenme que hacer una colita, chiquillo. Estoy como un poco. Vamos a... Pero nada. minar primero. ¿Por qué es tanto...? ¿Me escuchan? Consiguiendo cosas. Espero no quedarme. Oye, es que chiquillo, yo soy peligrosa, ¿saben por qué? Pero vamos a ir a... Porque yo empiezo a jugar Minecraft, me gusta mucho y yo no paro. Y no paro, y genuinamente no paro hasta que, no sé, hasta que me sacan a la fuerza del computador para recién dejar de jugar. Entonces, ojo, antes de eso. Igual podríamos salirnos un rato en lo que como, lo que es buena, esa es buena. Y después volver. Porque ahora, a ver quién está. Vale, hay harta gente, pero miren, vamos a salirnos. No estoy terminando el stream, ni de cojones. Quiero que les quede claro. Pero vamos a... podríamos reaccionar a algo mientras.